Muito bem, vamos falar com Deus, vamos iniciar nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata. Então, anteriormente nós estávamos falando aqui que Neemias, ele orou até ele chegar ao ponto de conversar com o rei com respeito à reconstrução dos muros de Jerusalém, e nós falamos aqui também que Neemias ele foi até os governadores com as cartas que o rei tinha dado a ele. E agora nós vamos falar aqui do versículo 12. O versículo 12, muito interessante. Olha o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Então, você vê que aqui Neemias, ele tendo todo aquele amparado com ele, tipo assim, ele tinha ali tudo com ele. Ele tinha um exército com ele, ele tinha as cartas com ele tinha tudo para chegar lá e começar a falar. Ó, eu sou Neemias, eu vim aqui para reconstruir os muros de Jerusalém, eu vim aqui para fazer isso. Mas o que ele fez? Ele ficou calado. Por quê? Porque ele queria estudar o ambiente primeiro, para depois ele armar ali como eu vou te dizer? Tipo ali uma estratégia de como falar com as pessoas, de como e de onde começar, por onde começar. Então, muitas das vezes nós erramos nisso, de sair falando tudo que Deus coloca dentro do nosso coração para qualquer pessoa, ou a qualquer momento. Você tem que ser inteligente, você tem que saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Porque Deus, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Tudo bem, mas se você ficar calado, você pode não ter problema nenhum. Porque se você ficar falando, se todo mundo souber o que você vai fazer, ainda que sejam coisas boas, coisas ruins, tipo assim, vamos supor um exemplo. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos supor que você hoje, você é uma pessoa que você vivia no mundo, perdida. Você sabe que o único lugar onde você pode ter uma vida transformada é na igreja. Aí lá o pastor fala para você entregar sua vida para Jesus, para você ser uma pessoa diferente, para você começar a devolver os seus dízimos, as suas ofertas, para você começar a fazer propósito com Deus, para você começar a jejuar, orar, né? Aí você começa a falar tudo isso para as pessoas. Pessoas ruins que não querem ter uma vida transformada, que são contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus na vida das pessoas, elas sabendo disso, elas vão falar, nossa, você é bobo. Você vai deixar de viver, você vai deixar de ir para as festas, você vai deixar de namorar, você vai deixar de pegar o seu dinheiro, comprar coisas para você, para os seus filhos, para dar para o pastor. Você vai deixar de dormir à noite, você vai deixar de comer, você vai deixar de fazer as coisas que você mais gosta para ficar fazendo para a igreja. Você é boba. Então pessoas assim, elas conseguem entulhar a sua fé. E haja visto que a maioria das pessoas que saem falando tudo não conseguem ter uma vida transformada. Não conseguem ter uma vida transformada. Entendeu? Não conseguem terminar aquilo que elas começaram. Então, se você quiser ter uma vida de fato, uma vida transformada de fato, deixa para falar depois que acontecer. Depois que você tiver no mínimo um testemunho. Deixa para falar as coisas que Deus faz na sua vida, no mínimo quando você tiver um testemunho. Porque aí quando essas pessoas más souberem, já aconteceu. Já aconteceu. Entendeu? Deus já se manifestou,
Coisas grandes e maiores já aconteceram, sinais, prodígios e maravilhas já aconteceram, e segue o jogo, entendeu? Então, eu gostaria de orar por todas essas pessoas que estão tendo problema com respeito a essa situação que eu acabei de falar. E se você conhece uma pessoa que sofre com isso, todos os dias nós estaremos orando também por essas pessoas. Nós iremos incluir aqui no nosso propósito de reconstrução, nós iremos incluir as pessoas que sofrem com vício, porque haja vista que a pessoa que sofre com vício, ela sofre demais. E tem o codependente também, que é o dependente, que é o parente, né? É o ente querido, é a mãe, o tio, o avô, o marido, a esposa, o irmão. Ele sofre também, igual, junto com essa pessoa. Então nós estaremos orando também por essas pessoas. Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu levanto um clamor agora por todas essas pessoas que estão participando desse propósito, por todas essas pessoas que precisam ter a vida reconstruída. Meu Deus, nós estamos iniciando a 4ª semana, meu Pai, de propósito, de oração. E é muito forte o que o Senhor vai fazer na vida de cada pessoa que participar desse propósito. A exemplo de Neemias, meu Pai, que reconstruiu os muros de Jerusalém, que convocou todo o povo. Nós estaremos convocando todas as pessoas para participar desse propósito muito forte. Meu Deus, se existe alguém aqui que está sofrendo com ansiedade, depressão, dor de cabeça constante, meu Deus, vá de encontro a essas pessoas, meu Pai. Se existe alguém que precisa de uma cura urgente, agora, meu Deus, repreende agora todo o mal. Seja livre agora dessa doença, dessa enfermidade. É você que não aguenta respirar, não consegue dormir à noite, tem dores constantes. O meu Deus, Ele repreende agora todo esse mal. Se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora, Satanás. É você que domina o corpo dessa pessoa. Você não deixa ela dormir à noite. Você coloca nela dores de cabeça constante. Você diz que ela não vai ser curada. Sai daí agora. Pode sair daí agora em nome de Jesus. Está escrito que o Senhor Jesus ele levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. Então sai daí agora. Pode sair daí agora em nome de Jesus. Eu te repreendo agora. É você, espírito do vício. É você que coloca o vício nessa pessoa. O problema do vício, do adicto, é que a vontade não passa. É porque você está aí, desgraçado. Pode sair daí agora. Eu te dou uma ordem. Meu Deus, em nome de Jesus, queima agora 70 vezes 7. Todo mal. Junta tuas malas, demônio. Em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre. Você que está me ouvindo, seja livre. Seja curado agora. Quando o Senhor Jesus ele disse para aquele paralítico levantar e andar, ele se viu curado. Então, se veja curado agora, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Então, pode ter certeza que você foi curado. Não é porque eu estou falando, eu não tenho esse poder, mas a palavra de Deus, ela é poderosíssima. Eu não aceito que nenhuma palavra que não sai do papel. Tanto que eu estou aqui. Eu poderia estar em outro lugar, poderia estar fazendo outra coisa. Até porque a vida que eu vivia não me permitia sair nem da porta de casa para fora, né? Mas através da palavra de Deus, eu estou aqui. Além de eu estar fora da minha casa, do meu estado, eu estou fora, eu estou todo momento na rua, entendeu?
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela me fortalece, ela me sustenta, ela me guarda. Então eu não temo a nada, e nem a ninguém. Então você que está me ouvindo agora, você tem que ter isso dentro de você. Se for para você crer em uma palavra que não sai do papel, é melhor você rasgar a Bíblia, porque tem que se cumprir, entendeu? É igual o bispo fala, se você vier participar das orações, fizer os propósitos como nós orientamos, e a sua vida não mudar, nós sim, nós comemos a Bíblia e batemos cabeça com o diabo, porque nós não aceitamos crer uma palavra que não sai do papel. Se está escrito, tem que se cumprir, pô. Será que nós saímos lá do vício, da criminalidade? Se nós saímos de onde nós estávamos, para quê? Para nós ficarmos aqui falando balela para as pessoas? Não, tem que acontecer. Então, você tem que se ver curado. Você que está me ouvindo agora, você que tem um problema impossível, você que vive uma situação impossível, faz um voto com Deus, fala, meu Deus, eu faço um voto de ser fiel no altar da igreja Hospital da Alma, mas me cura, me liberta, entendeu? Passa a ser dizimista, separa os primeiros 10% de tudo que chegar na tua mão, larga de ser bobo, larga de ser mesquinho, larga de perder, vai perder sua salvação, vai perder sua vitória por causa de dinheiro que é papel, pô. Você dava aí todo o seu dinheiro para droga, para os remédios, para prostituição. Agora você quer perder a sua salvação por causa de papel. Faz um voto com Deus, faz um desafio aí. Pega aí, pô, separa aí. Conta aí quanto que você tem agora. Eu tenho R$100. Separa aí o dízimo desses R$100. Separa o dízimo com uma oferta de R$100. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida hoje. Da mesma forma que você se lança para Deus, Deus ele vai se lançar para você. Eu falo isso para você porque isso aconteceu comigo. Isso acontece comigo o tempo todo, entendeu? Eu também já não fui dizimista. Eu também já deixei de devolver o dízimo e eu colhi as consequências. Mas quando eu me voltei para Deus, Deus ele se voltou para mim imediatamente. Então às vezes por causa de R$10, R$20, R$100, ou R$1.000, não sei importa qual o valor que seja, você deixa de viver uma vida abençoada. Porque está escrito que Deus ia nos abençoar e as bênçãos nos alcançariam. Mas para aquelas pessoas que são infiéis, que retêm aquilo que é de Deus, com respeito ao dízimo e às ofertas, elas são amaldiçoadas. Com maldição sois amaldiçoados. Então não adianta você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você não faz o que está escrito, infelizmente você vai viver uma vida de derrota, uma vida de humilhação. E eu não posso fazer nada por você, o bispo não pode fazer nada por você, Deus não pode fazer nada por você, se você não quer obedecer. Se você prefere obedecer os médicos, se você prefere obedecer a biqueira, se você prefere obedecer seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, e você não quer obedecer a palavra de Deus, o problema é seu. Mas se você obedecer, seu problema é nosso, porque nós compramos a sua briga, assim como Deus comprou a nossa, tá bom? Então, eu deixo vocês aí. Amanhã nós estaremos compartilhando aqui nos stories a reunião de domingo, tá bom? E outra coisa, desejo uma feliz Páscoa aí para todos, tá bom? Comam um pouco de chocolate. Chocolate não faz tão bem assim como vocês imaginam, só para as empresas, mas tá bom. Aqui, eu vou deixar as contas da igreja aí e se você pretende ser fiel a Deus, pode devolver o dízimo aí nas contas da igreja que eu vou colocar, tá o número aí para você mandar o comprovante, para a esposa do bispo tá aí orando, colocando lá no altar o seu nome para oração dos dizimistas, dos ofertantes, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã.